Olá! Então, mais um vídeo, né? Mais uma aula. Eu fiquei de explicar para vocês os fenóis, que são, que faz parte das funções oxigenadas, funções carbônicas, funções orgânicas oxigenadas, né? Quem são os fenóis? Os fenóis são compostos orgânicos com uma ou mais hidroxila ligado ou ligada ao anel aromático. Anel aromático é o benzeno, né? Então, anel aromático, vou colocar aqui, vocês sabem, mas eu vou colocar de novo, porque nós estamos estudando juntos, né? Então, anel aromático é o benzeno. Exemplo, aqui eu tenho benzeno, ligado a ele eu tenho a hidroxila, pertence então à função fenol. Atenção, isso aqui não é um benzeno, isso aqui é um ciclohexano. E é um ciclohexano que nele aparece a função hidroxila. Então, como é que ficaria esse nome? Nós já estudamos. Isso aqui ele não é um fenol, isso aqui é um álcool. É um álcool cíclico, né? E qual que é o nome desse álcool cíclico? É o ciclohexanol. Não preciso numerar porque não tem ramificação, só tem aí a hidroxila. E como que é a nomenclatura desse fenol? Bom, a gente usa o prefixo hidroxi, essa é a nomenclatura mais moderna. E depois a gente coloca o restante da cadeia principal. Aqui eu tenho a hidroxila ligada ao anel aromático, então aqui nós temos o hidroxibenzeno, certo? Agora vamos olhar essa situação aqui, ó. Nessa situação eu tenho o anel aromático, aqui aparece a ramificação metil e aqui aparece a hidroxila. Lembrem-se que nós temos que começar com o hidroxi, né? Então como é que fica? Como ele é o radical funcional, ele manda na numeração da cadeia, então ele sempre vai ser o número 1, né? Então é 1 hidroxi, 2 metilbenzeno, ó, 1 hidroxi, 2 metilbenzeno. Quando eu tenho o anel aromático com duas ramificações, na posição 1, 2, eu posso usar o prefixo orto. O orto substitui o 1 e o 2 junto. Então fica orto, hidroxi, tolueno. O que é o tolueno? Tolueno é essa estrutura aqui, lembram? E também pode ser chamado de ortocresol. Ortocresol é o nome usual, mas que pode aparecer. E, gente, é o que aparece, porque ele é mais difícil de gravar. Então, quem conseguir gravar isso aqui está na frente da concorrência, viu? Então, gravem. Façam aqueles resumos, coloquem no quarto de vocês, coloquem na parede, certo? Para vocês irem gravando. Por exemplo, sem hidroxila aqui, esses dois anéis aromáticos condensados é o naftaleno, certo? Quando eu tenho hidroxila, eu tenho que fazer essa numeração aqui. É 1 hidroxinaftaleno ou alfa-naftol. Esse alfa-naftol também é o nome usual. O da IUPAC é esse aqui, ó, 1 hidroxinaftaleno. Podem aparecer duas hidroxilas ligadas ao anel aromático? Pode sim. Como é que eu faço? Escolhe uma das duas para ser a número 1, eu escolhi essa. Numerei a cadeia toda e coloquei 1, 2, di. O di que significa 2, né? De hidroxibenzeno. Também pode receber o nome de catecol ou benzeno 1,2-diol. Ó, catecol é essa estrutura aqui, nome usual. Bom, como eu mostrei para vocês o ortocresol, quero mostrar para vocês o metacresol. Posição 1, 3, onde eu tenho hidroxila e o metil, né? Então fica 1 hidroxi 3 metilbenzeno ou metacresol. E aqui, gente, ó, eu tenho paracresol, onde eu tenho a hidroxila na posição 1, o metil na posição 4. Então aqui é o paracresol. Ou 1 hidroxi, 4 metil, benzeno. Agora eu vou fazer com vocês a correção da atividade da página 85. A questão 22, ele nos pede para que a gente faça os nomes dessas cadeias aqui. Bom, eu vou utilizar duas formas, né? Vou numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 1 hidroxi, 4 metil, benzeno.
A posição 1,4 é a posição para, né? É a posição para, que a gente usa assim, ó, P-cresol, tá? Vamos nessa aqui, então? Como que fica o nome dessa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos dar o nome aqui, ó, 1-hidroxi, 2-etil, benzeno. A posição 1,3 é a posição meta. Pode aparecer assim também, ó, gente, ó, meta, M-hidroxi, etil, benzeno. Lembrando, moçada, que a posição meta, que é 1,3, o 1 vai ser sempre do radical funcional, tá? Numerando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá, 1-hidroxi, 3-etil, 4-metil, benzeno. Certo? Agora, nós temos a questão de número 23, onde ele nos dá os nomes e a gente precisa montar a cadeia. Muito tranquilo, ó. Metametilfenol. Vamos montar aqui o fenol? O fenol é isso aqui, ó. Posição meta é 1,3, ó. 1, 2, 3. Onde está o carbono 3, eu encaixo o CH3. Pronto, montei a cadeia. Agora, eu vou montar esse aqui, ó. Vou fazer a primeira cadeia principal, que é o benzeno, né? Que é a minha cadeia aromática. Fiz. Aí, agora eu vou pôr a hidroxila no carbono 1. Coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Numerei todos. No carbono 2, eu vou pôr o etil. Vou usar aquela forma de colocar, que igual apareceu aqui, ó, C2H5, tá? Então, vamos lá. C2H5, né? Que tem um na posição 6 e tem outro na posição 2. C2H5. Então, a cadeia é essa. Agora, nós vamos para a questão 24. Substituindo em ambas as moléculas, aqui a gente tem o naftaleno e aqui a decalina. Observem que o naftaleno são 2 anéis aromáticos condensados. E aqui eu tenho 2 alcanos cíclicos condensados. Isso aqui não é anel aromático, tá? Toda vez que em um anel aromático eu acrescento uma hidroxila, eu vou ter a função fenol. E toda vez que num alcano, mesmo sendo cíclico, carbonos saturados, eu acrescento aqui uma hidroxila, eu tenho a função álcool. Eu vou ter aqui a função álcool. Então, o que responde para nós, que ele pede respectivamente, é fenol e álcool, alternativa B de bolacha. Bom, já que nós finalizamos a atividade da página 85, vamos dar continuidade à nossa teoria. Hoje nós vamos aprender mais uma função oxigenada. O nome dessa função é éter ou éteres. É bem tranquilo de guardar. Por quê? Na função éter aparece o oxigênio como heteroátomo. O que quer dizer? O oxigênio vai estar lá no meião da cadeia, separando o encontro de 2 átomos de carbono. O radical funcional de um éter tem essa estrutura. Como é que pode ser as fórmulas gerais dos éteres? Você pode ter aqui, ó, uma cadeia orgânica para cá, outra cadeia orgânica para lá. E essas cadeias orgânicas serem diferentes. Ou você pode ter aqui um benzeno, que é uma cadeia aromática, por isso essa sigla AR de aromático, e aqui uma cadeia orgânica aberta, certo? Ou você pode ter aromático, aqui é ar, tá, gente? Aromático, oxigênio aromático. Como está separando o encontro entre 2 carbonos e o oxigênio é o heteroátomo, nós temos o radical funcional da função éter, certo? Uma coisa interessante da gente ver
que está aí no livro, na página 85 aqui, ó, do nosso livro, é esse finalzinho aqui, ó. Os éteres podem ser classificados em simétricos, quando essas duas cadeias aqui, separadas pelo átomo de oxigênio, forem iguais. Ou eles podem ser assimétricos, quando essas duas cadeias, separadas pelo oxigênio, forem diferentes. Pode ser alifático, cadeia aberta, pode ser aromático, né? Ou pode ser misto, quando aparece aqui uma cadeia, um benzeno, e aqui aparece uma cadeia aberta. Outra coisa interessante é que existem éteres de cadeias fechadas. Como que eu faço para identificá-lo? Olha que bacana, oxigênio como heteroátomo, aqui nessa valência um carbono, nessa outra valência um carbono. Oxigênio como heteroátomo ligado a carbono, carbono. E aqui eu tenho dois radicais funcionais do tipo éter. Agora vamos falar da nomenclatura. A nomenclatura é bem tranquila. Você vai pegar o grupo menor e colocar o sufixo oxi, e o grupo maior você vai escrever o nome dele. Por exemplo, aqui eu tenho CH3 e CH3, são iguais. Não tem problema, eu sigo a mesma regra, ó. Aqui não é o metil, então fica metoxi, metano, né? E o grupo maior termina em O. Então vamos lá, ó. Metoxi, traço, metano. Certo? Esse aqui, ó, metoxi, esse aqui metet, etano. Metoxi, etano. E esses dois aqui também são iguais, ó. Então aqui é etoxi, etano. E aqui nós temos metoxi, benzeno. Certo? Antigamente, o nome era dado assim, ó. Não é reconhecido pela IUPAC, mas pode aparecer para a gente reconhecer. Eu colocava o nome éter na frente do nome, o primeiro grupo separado por um traço do segundo grupo com final ílico. Por exemplo, aqui, ó, éter. Ah, e outra coisa, em ordem alfabética, perdão, esse primeiro grupo e segundo grupo, eu coloco a posição em ordem alfabética, né? Então aqui é metil e aqui é etil. Então o nome do etil vem primeiro, porque a letra E no alfabeto vem antes da letra M. Então fica éter, etil, metílico. Éter, etil, metílico. Esse aqui são dois radicais iguais, então fica éter dietílico. Façam, por favor, para casa as atividades da página 87. Tá joia? É para fazer da 25 até a 29, tá bom? Então, na próxima aula eu vou fazer a cobrança dessa tarefa, vou fazer a correção e explicar para vocês mais duas funções orgânicas oxigenadas. Tá joia? Um abraço em vocês, fiquem com Deus.